Começar então, gente. O pessoal tá chegando aí. Muito boa tarde. Eu sou o Luco, o atual presidente da LACESP, dessa gestão. E beleza, hoje a gente vai falar com o Evandro. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes eu queria dar a palavra para Ana, que é a nossa orientadora externa. Ela que foi responsável por fazer essa mediação aí com o Evandro. E ele vai comentar sobre a ciência do esporte. Ana, muito obrigado pela participação, por essa ajuda aí de início com a Liga. E é isso, pessoal. Boa, Luca. Imagina, eu que agradeço, viu? Muito prazer em estar podendo ajudar vocês. Desde o momento que a Júlia me chamou e trouxe essa ideia, eu já abracei de cara. Eu sou formada em Ciências do Esporte pela Unicamp, né? Evandro foi meu orientador do meu TCC e da minha pesquisa científica, né? Minha iniciação científica que eu fiz lá na faculdade. É muito bom estar podendo ajudar vocês e trazendo também um pouco do Red Bull Bragantino, né? Eu trabalho lá, sou supervisora das categorias de iniciação, então vai ser super legal a gente conseguir juntar esses três pilares, né? Então, a minha formação em ciências do esporte, a minha profissão e hoje vocês aqui da Liga, então vai ser um enorme prazer estar auxiliando vocês aí e trazendo cada vez mais conteúdos, né? Acho que nós, nessa época da faculdade, nós temos muito interesse, né? E é muito importante a gente estar buscando esse conhecimento externo, fazendo networking, abrindo, né? Saindo um pouco da bolha da universidade é muito importante. Então, acredito que essas lives, esses conteúdos que a Liga vai trazer, vai ser muito importante para todos os cursos ali da área da saúde, que envolvam ali as ciências do esporte, tá? Muito obrigadão mesmo. E, senhor Evandro, muito prazer em rever você, viu? Tava com saudade. Bom, boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo aí, Ana? Tô vendo você aí, então tá ouvindo. Bom, para mim é um prazer estar aqui. A Ana me fez o convite, como eu falei. Ela foi minha aluna, me orientanda de iniciação científica, de TCC, e eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Então, quando ela me chamou, eu falei, ó, ajeitando a agenda, dá para a gente conversar. Prazer ao pessoal que eu conheci agora, da Liga, né? Nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo, e não sei vocês que estão acompanhando a transmissão no YouTube aí, tem quantas pessoas estão aí, depois o legal é vocês, a gente bater um papo, né? Eu vou ficar aqui, vou estar à disposição. Eu estou no intervalo entre uma aula e outra, eu dei aula agora à tarde, vou dar aula à noite, então a gente bate um papo. Obrigado pelo convite, obrigado, Ana, é sempre um prazer quando a gente está próximo de alguns alunos que a gente acaba tendo uma proximidade ao longo do tempo, né? Hoje, inclusive, quem sabe, hoje eu almocei com o meu orientador de graduação, mestrado e doutorado, que hoje, inclusive, eu estou no lugar dele na faculdade, ele se aposentou e eu acabei entrando no lugar dele. Eu tenho uma relação muito boa com ele até hoje, né? Às vezes vocês vão ver, meu orientador, não quero saber, mas eu tenho uma relação boa e tem algumas pessoas, não sei se a Maria Luísa está assistindo, viu, Ana? Porque ela me mandou mensagem que ela queria assistir também. A Malu é da mesma época da Ana e ela está fazendo mestrado comigo, né? A Ana a gente já conversou, daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto, se ela quiser a gente já falou sobre isso. Mas são pessoas que a gente acaba tendo um carinho muito grande depois, tá? Aí, moçada, vocês vejam, a hora que eu já posso apresentar, vocês querem dar mais algum recado, querem conversar, como é que tá? Eu só vou mencionar antes de você começar, Evandro, que no final a gente vai divulgar um forms, a gente vai deixar aí no chat para vocês poderem ter acesso. Lá vocês vão preencher as informações de vocês, tem uma parte para sugestão de temas e também para emissão de certificado de participação. Então, quem tiver precisando de horas complementares, fica de olho aí no final da live que a gente vai divulgar aí no chat. Já vou me inscrever também, que se tiver um certificado para professor é bom também, tá?
a gente precisa de certificado depois, tá bom? Ótimo, perfeito. Então, depois eu mando meu nome e vou querer um também, tá? Pessoal que está assistindo, o certificado sempre é uma moeda muito importante para nós na área acadêmica, é sempre bom a gente ter. A gente vai providenciar, sim. Beleza, posso começar? Vocês que mandam. À vontade, Evandro. Então, deixa eu compartilhar aqui. Quando eu compartilho, eu não consigo mais ver vocês, tá? Eu só vejo a minha apresentação. Então, se tiver alguma coisa, me avisem. Já está em tela cheia, certo? Estamos vendo. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, o convite foi para a gente falar um pouquinho sobre ciências do esporte, né? A Ana, como ela disse, ela é formada em ciências do esporte. Ela sai formada como bacharel em educação física, mas o nome do curso é ciência do esporte. E a gente vai falar o quê, né? Sobre como as diversas áreas se interagem, né, no universo esportivo. No esporte, a gente lança a mão de algumas teorias, de algumas áreas do conhecimento para trazer para o esporte. Sabendo que a educação física, o esporte não é apenas uma área biológica, mas a gente tem diferentes áreas para tratar o ser humano, a pessoa. A gente não está falando apenas do indivíduo biológico, nós estamos falando de ser humano. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, né? Falei rapidinho, toda a minha carreira, graduação, mestrado, doutorado, eu fiz aqui na Faculdade de Educação Física da Unicamp, aqui em Campinas. Sou de Campinas. Comecei a atuar como treinador de atletismo lá no ano de 2001, na equipe Orcamp Unimed, o projeto do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. Meu objetivo sempre foi ser treinador de atletismo, tá, gente? Eu queria ser treinador. Se eu não tivesse sido, talvez eu ia estar tentando ser até hoje, porque sempre foi isso que eu quis. Fui treinador na equipe de atletismo BMF Bovespa até 2017, quando a equipe acabou. A equipe foi 13 anos consecutivamente campeã brasileira de atletismo. Fui treinador da equipe de atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Tóquio 2020, Paris 2024. Campeonatos mundiais, eu fui 2013 Moscou, 15 Pequim, 17 Londres, 19 Doha, 22 Eudine. Fui treinador-chefe na seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-18 em 2017, Campeonato Mundial Indoor em 2024, Campeonato Mundial de Revezamento 14, começou em 2014, tá? 14, 15, 17 em Bahamas eu fui treinador, 19 Yokohama no Japão fui treinador, 21 Chorzów na Polônia fui treinador, 24 em Bahamas de novo eu não fui treinador, 25 eu viajo semana que vem, eu vou para a China, vou ficar uma semana em Guangzhou, eu estou indo para minha 6ª seleção em campeonatos mundiais de revezamento, até hoje foram 7, eu fui treinador em 6 até hoje. Eu sou docente na Unicamp desde 2020, como eu falei, né, eu fui docente lá na FCA, entrei no curso de Ciência do Esporte, fiquei até 2023. 2022 eu soube que tinha uma vaga de atletismo aqui na FEF em Campinas, FCA em Limeira, FEF em Campinas, né, aqui é Educação Física, lá Ciência do Esporte. E por eu morar em Campinas, por eu ter essa relação com Campinas, com a FEF, eu vim para a vaga do meu orientador que tinha se aposentado, como eu disse para vocês, né? Então, eu sou docente da Unicamp desde 2020 e tenho um grupo aqui de estudos na FEF, que é o Grupo de Estudos em Treinamento e Desempenho Físico. Bom, como treinador, eu tenho uma atuação principalmente em provas de 400 e 400 com barreiras, também treinei já atleta de 100 metros, principalmente provas de velocidade, quer dizer, só provas de velocidade, mas a grande maioria corredores de 400 e 400 com barreiras. Nos Jogos Olímpicos do Rio, eu tive um atleta nos 100 metros, por exemplo, né? Já em relação a ensino, pesquisa, eu trabalho com atletismo, treinamento esportivo, crescimento e desenvolvimento e gestão do esporte. Apesar, novamente, de toda essa área do atletismo, depois de 2016 eu fui um pouco para a gestão. Eu tenho uma especialização em gestão do esporte pelo Comitê Olímpico Internacional e agora eu estou fazendo uma segunda graduação em processos gerenciais. Então, eu estou fazendo
uma nova graduação em processos gerenciais. Eu gosto da área, tenho atuação nisso. E aqui minha participação nos 3 jogos, né? Rio, Tóquio e Paris. Agora vamos lá, né? Vamos entrar então no que nós viemos aqui para falar, né? Ciência do esporte. Na ciência do esporte, a gente tem aqui, eu elenquei 4 pontos para a gente começar a falar, né? A gente pensa na fisiologia do esporte, né? Que são as respostas corporais ao exercício, biomecânica, né? Análise do movimento, como a gente pode otimizar, né? Técnicas, movimentos. Psicologia, tão na moda hoje, né? Questão da saúde mental, né? Eu estou com uma atleta, por exemplo, que vai correr o Campeonato Sul-Americano na sexta-feira, ela está na Argentina, e hoje ela chegou ontem na Argentina, hoje fez o primeiro treino lá e não fez um treino tão bom, né? E a gente estava conversando meia hora atrás, a gente estava falando sobre não deixar se abalar por um treino não tão bom que ela fez hoje, pensando em todo o processo que a gente está construindo dessa temporada. E também coloquei aqui a nutrição, né, que é desenvolvendo estratégias para potencializar o resultado. Tá bom? Como eu disse antes, vamos falar da fisiologia, né? A fisiologia, ela engloba, né, entre alguns aspectos, a adaptação cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade cardiopulmonar, a eficiência cardíaca, os esforços que a gente faz para desempenhar a nossa atividade. Mas não só cardiorrespiratório, nós também temos outras vertentes. Nós pensamos nas adaptações musculares, no tipo de fibra, né? Qual treinamento vai interferir, como o treinamento interfere, se é treinamentos gerais, nós temos respostas gerais, treinamentos específicos, respostas específicas. Se eu quero melhorar a força, eu não posso pensar em treinamento de longa duração, tem que pensar em ações, meios, métodos de treinamento de força, para adaptar também o aspecto metabólico. Nós temos vias energéticas, nós temos que pensar no anaeróbio alático, no anaeróbio lático, no sistema aeróbio, pensando o quê? Qual é a demanda do esporte, qual a demanda daquela modalidade, qual a demanda da ação do atleta. Nós tivemos períodos aí que no futebol, eu tive uma passagem no futebol, trabalhei num time aqui de Campinas, em que naquela época, lá, início dos anos 2000, final dos anos 90, né, comecei a trabalhar em 99, no futebol, a gente falava-se assim, o zagueiro tem que treinar de uma forma, o lateral de outra forma, um treina mais velocidade, outro treina mais resistência. Então começou a se pensar assim, porque não dá para a gente associar a demanda fisiológica que um goleiro tem com a demanda fisiológica que um jogador de meio campo, um volante tem. Então começou a se pensar assim, como a gente vai diferenciar o treino? Como o treino vai ser específico para a atividade daquela posição? Então olha só, a gente pensando no atleta, né? Então meu celular está apitando aqui que eu tinha palestra de vocês, deixa eu desligar aqui. Como a gente preparar e trabalhar a especificidade. Então isso engloba o aspecto físico da pessoa. Biomecânica, análise do movimento. Como a gente analisa aquele movimento, o que é necessário, como a gente vai fazer o gesto da corrida, a abraçada da natação, o movimento do chute, o arremesso do basquete. Eu tenho que entender esse movimento. Qual músculo está envolvido, qual alavanca eu vou precisar, né? Qual a força eu tenho que aplicar, como eu aplico força para ter um melhor desempenho, né? Lei da física, nós sabemos. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Então, se eu estou correndo, para eu correr mais rápido, eu tenho que aplicar mais força no chão. Como eu aplico essa força? Eu preciso estudar, eu preciso fazer avaliações, entender o movimento. Para quê? Para otimizar
porque eu quero ter uma performance ótima. Não estou falando só de alto rendimento, tá, pessoal? Eu tenho que otimizar o meu gesto motor, eu tenho que otimizar o meu desempenho, correr mais rápido, arremessar mais longe, chutar mais forte, ter mais precisão. Então eu tenho que entender o gesto motor. E claro, otimizando, eu tenho a prevenção. Eu vou prevenir que aconteça alguma coisa, uma lesão, uma dor por esforço repetitivo, né? Uma lesão aguda, uma lesão crônica. Nós temos diferentes tipos de lesões de acordo com as modalidades. Vou puxar um pouco para o atletismo. Velocistas, corredores de 100, 200 e 400 metros, têm mais lesões musculares, porque a gente necessita de mais força, mais potência. Já corredores de longa duração, 5.000, 10.000, maratona, tem mais índice de lesão ligamentar. Por quê? São esforços repetitivos, né? Tem tendinite, bursite e por aí vai. Como eu disse para vocês, nós estamos hoje também num contexto que a psicologia ganhou, né, uma maior predominância. Por quê? O atleta, a pessoa, ela não é só o físico. Nós precisamos entender o que está passando na cabeça, né? Como a pessoa vai se desenvolver, como ela vai lidar com as demandas de autocobrança, como ela vai lidar com cobrança de treinador, de professor, com a frustração, com ganhar e perder. Ganhar é bom, ganhar é muito bom. Eu trabalho com esporte de alto rendimento. A pessoa que fala o importante é competir não sabe como é gostoso ganhar. Ganhar é muito bom. Mas se você perde, faz parte. Perder faz parte da competição. Eu perco e aí eu tiro lições que vão me ensinar como ganhar. Ou eu ganho e a pessoa que eu mais tenho que respeitar é quem foi segundo lugar. Por quê? Se não tem o segundo lugar, eu não sou campeão de nada, né? Então, quais valores eu vou demonstrar? A psicologia engloba isso. Quais valores vai ter meu atleta? Como lidar com tudo isso? Fazer o gerenciamento do estresse, ansiedade de competição. Todo mundo sente ansiedade antes de qualquer tipo de competição, quer seja no alto nível ou na iniciação, criança, adulto. O dia que você chegar para competir, não tiver aquele friozinho na barriga, esquece, né? Precisa ter, a gente tem que estar com vontade. Quem não tem medo de perder não tem vontade de ganhar. A gente tem medo de perder porque a gente quer ganhar. Então, tem que saber gerenciar isso. E como eu gerencio? Né? Com técnicas de relaxamento, técnicas de concentração. Como eu vou ter um alto desempenho? Não estou falando do alto rendimento, um alto desempenho para a sua atividade. Né? Hoje o meu alto desempenho foi anteontem ter ido correr no parque aqui em Campinas e ter conseguido correr abaixo de 6,50 por quilômetro. Esse foi o meu desempenho. Não é aquele que eu tinha quando eu, 30 anos atrás, quando eu tinha 15, 16 anos e eu tentei ser atleta, tá, pessoal? Eu falo sempre, eu tentei ser atleta, mas não era tão bom. Falei, deixa eu ser treinador. Acho que eu fui um treinador melhor do que eu fui como atleta, né? Então, o meu desempenho hoje, eu fiz um triatlo no final do ano, entrei nessa. Meu alto desempenho foi eu conseguir terminar um triatlo, eu nunca tinha feito na minha vida, né? Quais estratégias? Né? Então, isso é importante, a gente conhecer psicologia, entender um pouco. Não vou atuar como psicólogo, afinal de contas, a minha formação não é psicólogo. A gente tem que atuar e muitas vezes ter esses profissionais que nos ajudam. Por isso que essa gama de conhecimento dentro da ciência do esporte. A nutrição esportiva, nós não somos nutricionistas, nós não podemos ministrar dieta, não podemos fazer dieta, não podemos indicar suplemento, mas a nutrição esportiva é importante para pensar o quê? Estratégias para melhorar o desempenho, durante o exercício, estratégia de hidratação, suplementação, uma prova de maratona. Amador, que corre lá 3, 4 horas, ele toma em torno de 2 até 4 daqueles géis de carboidrato. Por quê? Preciso de energia para o meu
para o meu desempenho? Como é que eu vou ter um bom desempenho? Então, meu organismo vai sentir falta de alguma coisa. Como é que no pós-treino eu vou agir? Como eu vou recuperar? A recuperação não é só fisioterapia, recuperação alimentar. Se eu faço um treino que degrada muito meu aspecto, minha estrutura muscular, eu preciso do quê? Preciso repor proteína. Então, isso está dentro da ciência do esporte. E no cotidiano, né? Como vai ser a alimentação? Para perder peso, para ganhar massa, de acordo com o seu objetivo. A pedagogia, né, da educação física, né? Como eu vou ensinar? Eu trabalho com crescimento e desenvolvimento, como eu disse para vocês. Na pós-graduação, minha disciplina é o treino de jovens atletas. A criança não é um adulto em miniatura. Como que eu vou ensinar o esporte para essa criança? Ah, eu tenho futebol, o campo lá, em média, 100 metros por 60. Ah, para a criança vamos reduzir 50 por 30, tá tudo bem. A demanda da criança não é essa. Ah, vamos abaixar um pouquinho a cesta do basquete, tá tudo bem. A criança tem demandas físicas, psicológicas e emocionais diferentes. Eu preciso entender o que essa criança precisa. Se ela precisa de um desenvolvimento motor, um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento social. Então, eu tenho que abordar de forma diferente. Se tem criança que aprende mais numa metodologia de imitar gestos, a outra em experimentações. Então, nós temos diversas estratégias pedagógicas para ensinar uma criança, né? Ligado um pouco ao aspecto social, que também já podemos misturar logo com a psicologia, fair play, né? A ética através do esporte, o saber ganhar, o saber perder, como eu disse para vocês. Ninguém ganha sempre e também ninguém perde sempre. Então, quando você ganha, você entender, e quando perder, e respeitar, desenvolver, lidar com as frustrações, né? E também trabalho em equipe, liderança, inclusão. O esporte é uma ferramenta muito importante para a inclusão, para a socialização. E a gestão do esporte, né? Algo novo, né? O que a gente trabalha na gestão do esporte. A gente organiza evento, organiza campeonato, fazemos tabela, como que é a tabela de um jogo, como é que eu faço uma competição, como é que eu faço um evento, né? Uma corrida de rua, como é que eu gerencio recursos, como eu vou ter recursos se é para uma viagem. Ah, eu sei, a Ana tem o grupo dela de jogadores, ela tem que fazer a gestão. Qual campeonato nós vamos participar? Quantas atletas nós vamos levar? Por quê? Vai gastar mais, vai gastar menos? Quanto tempo vai ficar hospedado? Qual transporte? Vai de ônibus, vai de avião? Né? Qual infraestrutura eu preciso? Preciso de um campo de grama, ou vai de grama sintética, um campo maior? Preciso de 2 campos, porque eu tenho quantidade de jogadores? Né? Quantos professores eu preciso? Além de professor, eu preciso de psicólogo, eu preciso de nutricionista. Vai para uma competição, tenho que levar fisioterapeuta. Porque a gente tem que pensar no nosso planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Desenvolver metas, diretrizes. O que eu quero? Eu quero ganhar um campeonato agora ou quero revelar um jogador para daqui a 5 ou 10 anos? Quer seja para vender o jogador, ter recurso, ter lucro com isso. Tudo bem. Mas isso é gestão do esporte. A gestão do esporte é uma área mais nova, né, nas ciências do esporte. Então, a gente entender o que nós temos que planejar, fazer essa gestão. Importância das integrações, né, da ciência do esporte. A gente pensar na pessoa, no atleta completo. Não posso pensar só no físico, não me importo com o psicológico dele, né? Não, o psicológico vai atrapalhar, vai ajudar, vai potencializar o resultado. Eu tenho que pensar em abordagens multidimensionais, né?
entre as diversas áreas, como eu vou melhorar, como eu vou buscar o resultado, o que eu preciso para chegar lá e ter o melhor desempenho, né? E pensando também em avanços tecnológicos. Hoje a moda na corrida, eu puxo bastante para o atletismo, corrida, porque é o que eu trabalho todos os dias, nós estamos vivendo a era dos tênis tecnológicos, as placas de carbono, os tênis que são permitidos, não são permitidos, um tênis com 1 milímetro a mais na relação entre a ponta do tênis e o calcanhar, o tênis não serve para competição. Ah, se o tênis não for vendido com 6 meses de antecedência, também não pode ser usado em competição. Eu preciso entender como o esporte evoluiu. E não só o atleta, mas os equipamentos. Por que o recorde mundial do salto em altura passou de 2,08 metros para 2,45 metros? Ué, porque lá em 1960 as pessoas pararam de cair na areia e começaram a cair no colchão. Começou a cair no colchão, lógico que pode se arriscar mais. Então são ações que se integram para a gente ter um melhor desempenho no esporte. Tudo bem, pessoal? Falei que a apresentação não era muito grande, né, para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado aí, para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem, Ana? Perfeito, Leandro. Eu até queria corroborar com a sua apresentação. Leandro, não me fala assim. Ô, Evandro, Leandro é meu chefe. Leandro é meu chefe, repara. Desculpa, mas a gente que trabalha, né? Então, eu trabalho dentro de um centro de treinamento, né? Tenho muito contato com essas diversas áreas e eu acho que é um dos objetivos mais legais da liga, né? Que assim, nós, igual você deu o exemplo da nutrição, né? Nós não somos nutricionistas, mas nós precisamos ter o mínimo de entendimento ali para a gente conseguir identificar alguns fatores, né? E eu acho que isso no dia a dia, principalmente quando vocês saem para o mercado de trabalho e querem atuar dentro ali das ciências do esporte, né? Querem trabalhar com o esporte, é muito legal que isso vai se elucidando, né? Então a gente vai aprendendo muitas coisas, então é muito importante da liga trazer esses assuntos, porque em algum momento você vai precisar ter o um mínimo de noção daquilo para você saber direcionar para a pessoa, né, especialista, para poder auxiliar. E foi o que você falou, né? Não só para performance em questão de rendimento, mas para você performar como pessoa. Então, eu trabalho com crianças e por mais que nós tenhamos, né, esse cunho competitivo, nós lidamos com crianças. Então, eu trabalho com crianças de 7 anos. Então, não são atletas, né? São crianças. Então, a gente ter, né, isso bem elucidado na nossa cabeça, né? Saber quais são os gaps que tem ali, né? De desenvolvimento, de tratativas, de relacionamento com a família, de relacionamento com a criança. Então, essa interdisciplinaridade não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu acho que esse é o ponto mais legal da liga, que é uma árvore com diversas ramificações e eles sempre vão dar no mesmo lugar, que é o tronco da árvore ali, né? E vai para a raiz, que é o que a gente quer, que é o esporte, que é o desenvolvimento, e isso é muito massa, assim, mas eu achei ótima a apresentação, que trouxe exatamente isso. A gente conseguiu abordar de diversos temas, diversos pontos, e eu acho que a cada ponto que você trazia era um pontinho de exclamação que eu estava pensando assim, putz, isso daqui a gente poderia tratar de uma forma mais aprofundada, né? Nossa, a cabeça do pessoal deve estar explodindo com essa informação. Então, foi bem legal nesse sentido, assim. Pessoal, eu vou enviar aqui para vocês o link no chat do YouTube. Vai ter um formulário que vocês vão poder responder ele, né? Assim como foi dito no começo. E nele vai haver uma palavra-chave, é uma palavra que a gente escolheu aqui, ela é a metabolismo. Então, você responde as suas perguntas, seu nome, o seu curso, o seu e-mail,
a sugestão e tem lá perguntando qual vai ser a palavra-chave. Vocês respondem metabolismo. Bom, obrigado, Evandro, pela apresentação. Como a Ana falou, conseguiu abordar todos os pontos que fazem parte do cenário esportivo, não só do alto rendimento também, mas a parte infantil, a parte lúdica, psicologia. E, enfim, gente, vamos começar com as perguntas, então. Eu vou fazer a minha primeira pergunta aqui para você, Evandro. Eu queria saber como é que foi para você ir para sua primeira Olimpíada. Era algo que você já esperava, algo que você sempre almejou quando você começou já na sua carreira de treinador? Foi algo inesperado? Como que foi esse processo? Não, imagina. Bom, obrigado, Ana. A gente tenta falar as coisas aqui, né? Mas as dúvidas são legais que vocês vão tendo, pensando em coisas e a gente vai conversando, né? Bom, na verdade, meu primeiro atleta a fazer índice para os Jogos Olímpicos foi em 2008, em Pequim. Ele fez o índice em 2007, mas acabou não treinando mais comigo no final de 2007. A gente foi para o PAN do Rio em 2007. Depois ele parou de treinar comigo. Era um critério de convocação que precisava repetir o índice no ano dos Jogos Olímpicos. Ele deixou de treinar comigo, não repetiu, não foi. Ele voltou a treinar comigo depois em 2011. 2011 ele voltou a treinar comigo. Mas aí já estava uma idade mais avançada. Em 2012 eu não passei perto de ter atleta em Jogos Olímpicos. Logo depois dos Jogos Olímpicos eu comecei a treinar um atleta meu que foi meu melhor atleta, um dos melhores atletas que eu treinei até hoje, foi para os Jogos do Rio. Para o Rio de Janeiro, eu abri mão de muita coisa. Eu já estava numa faculdade, eu já estava dando aula numa faculdade particular aqui em Campinas, mas eu queria muito ir para os Jogos. Eu queria muito ir para os Jogos do Rio. Em 2014 eu parei de dar aula nessa faculdade, porque eu queria ir para os Jogos. Já treinava, em 2014 já treinava os 4 atletas que foram para os Jogos do Rio. E aí eu tive 4 atletas classificados do atletismo. Foram 82 atletas e 66 treinadores diferentes. Eu fui o treinador com mais atletas. Eu treinava 4 atletas, né? Então eu fui o treinador que mais tive atleta. Por isso eu fui convocado. Porque a gente não é treinador da seleção brasileira, a gente está treinador da seleção, né? A gente é convocado para aquele evento. Então, quando acabou a convocação dos Jogos Olímpicos, eu já tinha campeonato mundial, já tinha 2013, 2015, já tinha ido, campeonato de categoria de base eu já tinha ido, mas Jogos Olímpicos ainda não. O PAN eu tinha ido em 2007, 2015. E aí, quando fechou a lista dos atletas, saem os treinadores. Como que você vai para uma seleção? Ou você treina o melhor atleta daquela área, daquele grupo de provas, né? Por exemplo, se o Bolt fosse brasileiro, o treinador dele ia em todas, porque ele era o melhor da velocidade, né? Ou então a maior quantidade de atletas. Então, como foi feito? O melhor da velocidade, quem é? É o João? Quem é o treinador do João? O Paulo. Vai o Paulo, porque treina esse. Quem mais? Do meio fundo, o melhor atleta é a Maria. Quem que é a treinadora da Maria? Vai a treinadora da Maria. Acabou, são as áreas, velocidade, meio fundo e fundo, saltos, arremesso, provas combinadas, né? Tô faltando, tá esquecendo algum, marcha atlética. 6, acabou esse 6, já pegou o treinador dos 6 melhores, um por área? Já. Agora vai por quantidade. Então, quem tem mais atletas? O Evandro tem 4. Opa, o Evandro tá na seleção. Agora, para o Mundial de Guangzhou, que eu vou semana que vem, eu viajo dia 3 para a China, vai o treinador do melhor atleta do revezamento. Tem treinador que tem 3 atletas e não vai. Mas eu treino a melhor corredora de 400 metros rasos do Brasil hoje. Ela é primeira do ranking. Primeira do ranking, quem vai? O treinador da atleta que é a primeira do ranking. E aí, só voltando aos Jogos Olímpicos, né? Quando eu fui para Paris agora, me perguntaram, pô, como é que foi a emoção? É muito legal ir para uns Jogos, mas o primeiro é o primeiro. O primeiro, quando você vai, é o primeiro. Eu fui para uma competição, os alunos aqui na faculdade falaram para mim, nossa, mas para você é normal? Eu falei, bom, hoje eu tenho 37 seleções brasileiras, hoje já começa a ficar uma coisa mais comum.
mas o primeiro Jogos Olímpicos, esse é uma emoção. E outra, né? Foi no Brasil, né? Foi no Brasil. Minha esposa foi comigo. Minha esposa, ela não pôde ficar na vila, como eu fiquei na vila. Mas eu aluguei um apartamento no Rio. Minha esposa foi. Meu irmão também é professor de educação. Minha esposa é professor de educação física. Meu irmão é professor de educação física. Aluguei um apartamento. Eles ficaram lá, puderam entrar. A gente via tudo no estádio. Meus atletas. Vivenciar uns jogos é algo fora do que a gente acha que é legal, mas eu que gosto, para mim é muito mais legal do que eu pensava que era, né? Então é como te dizer, eu entrei na graduação pensando em querendo ser treinador. Se chegar nos Jogos Olímpicos, você pensa, pô, acho que alguma coisa certa eu fiz. Pô, interessante. Veio algumas dúvidas na cabeça, eu vou ir falando aos poucos, mas eu acho que uma que linka com essa questão de você falar do treinador e para a seleção brasileira junto com o seu atleta, tem uma que surgiu. Quando a gente pensa no revezamento 4x4, há vários atletas ali. E imagino eu que vários atletas que muitas das vezes não fizeram um revezamento 4x4 juntos, ou se vão especificamente aqueles que são do mesmo clube em questão, enfim, não sei exatamente. Mas caso vá quatro atletas de clubes distintos, como que funciona um pouco essa questão do entrosamento deles para que uma prova de 4x4 saia da forma mais entrosada possível? Pô, João, legal sua pergunta, porque enquanto vocês estão entre a minha fala, que teve a fala da Ana e vocês falando alguma coisa, eu entrei no WhatsApp rapidinho aqui, ó. Eu vou ler uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, penso que você vai ser o responsável pelo 4x400 feminino na China. Como estamos no Sul-Americano, a Tiffany corre o 4x4 misto ou não? Né? Aí eu respondi, ó, se ela puder não correr para não atrapalhar a prova dela, tudo bem. Aí eu falei, ó, na China eu pensei em esperar o camping, que a gente vai ter o camping semana que vem. Mas as 4 são essa. Não vou falar aqui, porque se alguém tá vendo já vai saber, né? A ordem eu não tenho definida. A Tiffany, que é minha atleta, corre em qualquer posição. Então, só para eu saber, ó, eu fiz isso aqui enquanto a gente tava conversando, né? Porque eu vou ter um camping de treinamento semana que vem, né? Nós vamos ter 4 dias de treinamento junto para entrosar. Essas 4 nunca correram juntas. São 4 atletas que, se correrem o que correram entre o ano passado e esse ano, a gente pode bater o recorde sul-americano, né? Mas eu tenho uma ideia de corrida, né? Como eu penso, a Tiffany, que é minha atleta, dela eu posso falar à vontade, que a gente já trabalha junto há alguns anos, ela corre de primeira, segunda, terceira, quarta, qualquer uma. Como é que eu faço? Dependendo de como está a competição, vou falar dentro do clube, eu ponho ela de segunda, porque a segunda é a que desbaliza, né? Dependendo se precisar estar mais brigada, eu deixo ela por último, que eu sei que ela vai tirar pelo menos 1,5 segundos de qualquer outro atleta, porque ela gosta de correr revezamento, né? Como nós somos campeões mundiais no revezamento 4x400 misto no Quênia, Mundial Sub-18, eu abri com o melhor atleta. Por que eu abri com o melhor atleta? Porque a Jamaica estava com uma equipe forte, eu tinha que correr na frente. 4x400, correr na frente é uma coisa, correr atrás é outra. Quando você corre na frente, você corre por marca. Quando você corre atrás, a partir da segunda passagem, ela é truncada. Fica a passagem truncada ali, então tem muita trombada. Então aí você monta a sua equipe, né? Por isso que a gente tem que saber a característica de cada uma, né? Tem atleta que não consegue receber o bastão com a mão esquerda, porque é sempre com a mão esquerda virada para dentro, né? Tem gente que vai vira para fora, você faz um giro contrário no eixo da pista, né? Então complica um pouco. Então você precisa saber a característica de cada atleta. Por isso que aí, agora para o Mundial vai ter um camping de 4 dias para a gente treinar e ver qual o melhor para cada um. Eu tenho mais ou menos uma noção. Agora no Sul-Americano não estou falando que eu estou lá com a seleção e deixo eles correr. O ano passado eles foram para o Mundial de revezamento e o feminino correu uma marca. Eu não fui de treinador, porque a Tiffany acabou não indo, né? A Tiffany acabou não indo porque ela machucou na semana do Mundial, ela machucou na segunda-feira.
Ela machucou no sábado, não vou lembrar direito o dia. E corria no outro sábado, ela acabou não indo. Nós fomos ali 2 semanas para o Campeonato Ibero-Americano com a mesma equipe, só na troca de formação, nós ganhamos 1,5 segundos. Só na troca de formação que eu fiz. Aí eu ainda brinquei, falei, pô, é fácil, a melhor formação dessas 4 atletas é essa formação, né? Que foi formado de um jeito diferente, que a gente não conseguia o melhor potencial de cada um, né? Aí cada treinador tem o seu jeito, igual 4%. Eu sempre coloco o meu melhor atleta de segundo homem, de segunda mulher. Por quê? É o que fica com o maior trecho, o bastão. Então, quem está resistente, eu preciso dar mais tempo do bastão na mão dessa pessoa. Ô, Evandro, eu tenho uma dúvida que eu acho que também muita gente tem, né? Que sobre a Olimpíada, como é que é a relação, por exemplo, sua, numa competição, com outros profissionais de outros países? Se vocês têm alguma relação durante a competição ou fora, como que é essa troca de conhecimento aí entre profissionais de vários países diferentes, continentes, culturas, atletas diferentes? Na verdade, assim, a gente acaba conhecendo bastante gente, né? Todo mundo quase se conhece. Quando eu classifiquei a equipe do revezamento, eu e um outro treinador, a gente tinha os melhores atletas dos 400 lá em 2013. Quando a gente classificou os atletas para o Mundial em Moscou, foi falado, pô, o que vocês querem? Eu disse, ó, eu queria conversar 15 minutos com o Clyde Hart, que é um treinador americano que treinou o Michael Johnson, que treinou a Sanya Richards, né? Tem 13 medalhas olímpicas, 11 de ouro, só isso os atletas dele ganharam, né? Eu queria conversar com ele 15 minutos. Ele veio para Campinas, ficou 15 dias comigo aqui em Campinas e eu fui lá para os Estados Unidos 4 vezes, né? E a última vez que eu encontrei foi no Campeonato Mundial de Londres, em 2017. Aí a gente vai, conversa, né? Jogos Olímpicos não, tá, Fábio? Mas Campeonato Mundial tem semanas, tem uma semana de Coaches Club, que a gente senta, conversa, tem palestra, elege alguns treinadores, hoje vai ser palestra sobre saltos, a gente vai lá. Jogos Olímpicos não dá, porque Jogos Olímpicos é uma estrutura completamente maluca, mas você consegue conversar mais com quem é do seu próprio país, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu lembro que eu estava assistindo a final do vôlei, foi Tóquio? Foi Tóquio que o Alisson, do vôlei de praia era o Alisson e o Schmidt. Já não lembro qual dos jogos foi. Eu estava assistindo na TV, na entrada do prédio do time Brasil, e o Zé Roberto Guimarães estava assistindo atrás, né? Então, assim, a gente, dentro do próprio país, porque nos Jogos Olímpicos é o prédio do seu país, né? Então você fica ali, claro que no alojamento, no refeitório, uma hora em Tóquio eu fui almoçar com um rapaz do ciclismo que é meu amigo, né? E a gente só se encontrava na hora de comer. A gente fala de treino, fala etc e tal, né? E Tóquio teve uma coisa, Tóquio a gente não podia sair da vila. Então a gente ficava todo mundo dentro da vila, né? No Rio já não, porque o Rio a gente tinha famílias, como eu falei para vocês. Então você encontrava e saía encontrar sua família, né? Mas eu cheguei aí em encontros, né? Fui num jantar, porque tem muita coisa social nos jogos, tá? E a gente encontra muita gente na área social. O esporte, você sai à noite, sempre tem um jantar, não sei o quê. Tem as casas. Cada marca esportiva faz a sua casa. Casa Nike, casa Adidas, casa não sei o quê. A Oakley tinha um quartel-general, né? O QG. Aí eles dão fone de ouvido, dão uniforme. Aí você vai lá, você encontra. O time de basquete todo dos Estados Unidos eu encontrei na casa Nike. O Kevin Durant passando do lado, né? Em Tóquio eu estava andando, o Rudy Gobert cruzou comigo. Então a gente vai encontrando essas pessoas. E se você tem mais relação ou não, você acaba conversando, mas não é. Mas assim, você vai e conversa, não tem problema. Evandro, eu tenho uma dúvida, você acabou de dizer sobre esses contatos. Como que se dá o contato com os outros profissionais da saúde e das ciências do esporte
Como que é? Você conversa individualmente? Vocês sentam numa mesa em conjunto? Vocês geralmente têm um grupo no WhatsApp? Assim, como que é essa dinâmica? Cara, tudo depende, né? Depende muito assim. São as equipes interdisciplinares, né? Eu estou numa modalidade em que a gente gira todo o comando em volta do treinador, né? Então a gente sabe quem é o fisioterapeuta, quem é o médico, quem é o fisiologista. E o que a gente quer para o atleta, que a célula treinador-atleta é o meio de tudo, né? Tudo passa por ali. Tem outras modalidades que nem tanto, né? Tem modalidades que é o fisiologista gira em torno do fisiologista, né? Mas, dependendo de como está a coordenação, a gestão, né? Eu já tive grupos em que a gente sentava, todo mundo discutia, como já teve grupo que não, que ó, tem que falar individualmente, com cada profissional da área afim, né? Então aí depende do comando, da gestão. Eu só acho o seguinte, como eu disse, a Ana veio me ajudar depois, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou psicólogo, não sou assistente social, eu não sou médico, mas muitas vezes eu tenho que fazer o papel de um desses. Hoje, felizmente, alguns atletas que eu treino têm condição de ter o seu médico, têm condição de ter o seu fisioterapeuta, né? Mas teve época que não tinha, né? Então, pô, o que eu vou falar? Come isso. Uma vez, ó, vou contar uma história. Eu estava num camping com um atleta em Portugal, um mês, nós ficamos lá, 2019. E, ó, e tinha comida, e tinha tudo à vontade. E o atleta, mas eu quero comer um hambúrguer. Eu falei, cara, mas você tem que comer a comida, nós temos resultado, temos que ir para os jogos, ia ser no ano seguinte. Pô, mas eu quero comer isso. Não tem querer, meu amigo. Você quer ir para os Jogos Olímpicos, você não tem querer, né? E aí a gente discute, conversa, né? Hoje eu tenho preferido fazer o seguinte, conversar diretamente com o profissional e o profissional conversa com o atleta, né? Hoje eu tenho preferido isso, né, na maioria dos casos, porque senão dá crise. Hoje eu tô fugindo de crise, né? Então eu converso com o profissional, eu acho que esse atleta tá assim, assim, assim. Principalmente psicologia. Psicologia eu não converso mais com o psicólogo na frente do atleta, ó, tal atleta vai lá e conversa. Ah, mas a psicóloga falou com você? Não falou comigo, eu não quero nem saber o que vocês estão falando. Eu levo a minha demanda e o psicólogo conversa. Tá sendo melhor para mim isso. Ô, Evandro, você trouxe essa história e eu estava em Goiás em competição agora, né? E a gente teve um dia que a gente teve 2 jogos, né? A gente teve um jogo na parte da manhã e um jogo na parte da tarde, ali, 3 horas da tarde, em Goiânia. Então você pensa o calor que tava. A gente tinha acabado de almoçar, acabado de jogar. A hora que eu vejo, o pai do meu atleta deu um milkshake para ele. Pra gente jogar, ele tinha acabado de almoçar, a gente ia jogar coisa de tipo 1h30 depois. Falei, esse menino vai passar um mal nesse calor, tomando milkshake, leite, daqueles food truck de praça, sabe? Aí entra muito nisso. Eu não sou nutricionista, mas eu sabia que aquilo ali poderia fazer ele passar mal, sabe? Então tem hora que a gente tem que intervir. Ou senão a gente vai numa viagem, não vai uma psicóloga, não vai uma assistente social. O menino chora porque não jogou como ele queria. A gente tem que ir lá, tem que conversar, né? Então tem hora que não tem milagre, né? A gente precisa colocar a mão na massa e resolver, né? Não tem muito para onde fugir e depois a gente vai a fundo, né? A gente precisa apagar um incêndio. Depois a gente reconstrói as coisas, né? Não tem o que fazer. Nós lidamos com o ser humano. O ser humano não é simples. Nem um pouco. Então, Evandro, eu tenho uma questão que estava... Na verdade, desde o começo da palestra, quando você começou a falar da questão da sua formação e tudo mais, ela veio em mente. Como que foi esse processo de você sair da faculdade? Você já saiu da faculdade
e já viu uma oportunidade de ser um treinador, durante a faculdade você, enfim, fez algum tipo de programa para ser um treinador de atletismo especificamente? Como que foi essa transição entre sair da faculdade para um emprego na área da desportiva especificamente? Você fez uma pós, enfim, como que foi essa transição? Então, João, isso aí é estar no lugar certo na hora certa, né? Quando eu estava na graduação, eu fui atleta da equipe Orcamp, como eu disse, eu era ruim, né? Eu não me treinaria de tão ruim que eu era, né? Mas eu estava na época de fazer estágio, né? E posso falar isso porque eu dei aula de estágio agora à tarde e agora à noite eu vou dar aula de estágio de novo, né? E estágio hoje tem que fazer muita hora de estágio, viu, Ana? Tá? Agora a recomendação é muita hora de estágio, então não era como foi antigamente. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu voltar lá na equipe, que eu fui atleta até 2 anos atrás, e deixa eu fazer estágio, tentar fazer estágio. Eu não achava que seria tão rápido a minha entrada como treinador, e eu comecei a fazer estágio. Depois de 6 meses estagiando, o professor Ricardo D'Angelo, que foi treinador do Vanderlei, né, me ofereceu uma oportunidade. Ele falou, você veio aqui, fez estágio, tem uma vaga para trabalhar com velocidade. E realmente tinha, e eu sempre quis trabalhar com velocidade. Né? Ele falou, você quer? Né? Me falou quanto seria, tudo tal. Claro, né, a gente, conversei hoje com o meu orientador, inclusive, né? A gente está começando a vida profissional, né? Aí eu falei, claro que eu quero, é meu sonho era aquilo, né? Tanto que eu sou grato a ele até hoje, uma baita oportunidade que ele me deu em 2001, né? Eu me formei no final de 2001, daí eu já comecei a ser treinador logo ali, antes de me formar, e aí fui trabalhando e fui tendo atletas de resultado. Minha primeira atleta aí para um campeonato brasileiro já foi em 2001, foi quarta no Campeonato Brasileiro, de categoria de base. Depois, 2002, 2003, 2004, minha primeira atleta aí para Jogos Olímpicos, não, para uma seleção brasileira. 2005, de novo, 2006, foi a minha primeira seleção brasileira como treinador. Então, eu fui construindo isso, né? Às vezes as pessoas acham assim, vou me formar e já vou para os Jogos Olímpicos de Los Angeles agora, né? Meu primeiro Jogos Olímpicos eu fui depois de 15 anos que eu estava formado. Né? Minha primeira seleção eu já tinha 5 anos de formado. E foi rápido. Né? Tem gente que demora mais. Para mim acabou sendo rápido, porque eu nasci em Campinas, moro em Campinas, trabalho em Campinas, a segunda maior equipe de atletismo do Brasil, há 13 anos é de Campinas, e tinha uma vaga para treinador de velocidade. E eu achava que ia demorar. Então eu sempre agradeço a oportunidade que eu tive quando eu fazia estágio. E a equipe teve de porta. Eu fui presidente da equipe, pra vocês terem noção. Eu cheguei como estagiário, fui ser presidente depois da equipe. Né? Quando eu entrei na Unicamp, que eu me afastei da gestão como dirigente mesmo. Né? Mas os atletas que eu treino competem pela equipe, eu dou treino para os atletas da equipe. Né? Então, assim, eu tenho que dizer que eu estava no lugar certo, na hora certa, e tinha uma vaga ali. Não é tão simples, eu sei disso. Mas a gente tem que buscar o que a gente quer, né? Eu lembro quando a Ana foi lá pro time que ela estava antes, né? E ela conversou comigo, tem que ir. A gente está saindo da graduação, tem que ir, gente. Depois vai aparecendo coisas, né? A minha esposa é da área, está terminando o doutorado agora, e ela está no Comitê Paralímpico agora. Ela é preparadora física da Seleção Brasileira de Goalball feminino. Né? Ela começou agora em janeiro. Semana que vem ela fica em São Paulo, lá no CPB o tempo todo. Né? E ela foi atleta de badminton, foi seleção brasileira de badminton, então já vê que ela foi atleta melhor do que eu, porque eu não cheguei nem perto de uma seleção. Né? Só que ela agora, terminando o doutorado dela, ela está numa posição de jogos, né? Que talvez ela vá para os próximos jogos. Eu tenho 2 anos que eu tenho que ralar pra caramba para ir para os jogos de novo, né? Não que ela não vá ralar, porque tadinha, ela rala pra caramba. Mas ela demorou um pouco mais para chegar numa posição de uma seleção. Eu tive antes, mas acho que é oportunidade.
oportunidade que a gente vai criando e buscando. Como eu falei, eu sempre quis ser treinador. Se eu não tivesse sido, eu ia estar tentando ser até hoje. Evandro, eu queria fazer uma outra pergunta relacionada, inclusive, com essa sua trajetória já na universidade. Fui ver um pouquinho sobre você e eu vi em um comentário de uma entrevista que fizeram e te perguntaram sobre a relação da ciência no esporte brasileiro. E eu vi que você tem um compromisso em tentar trazer mais essa parte pro cenário esportivo nacional, né? E tanto é que você tem inúmeras pesquisas aí que eu dei uma olhada e eu queria entender, porque você disse ainda que é baseado muito em empirismo, a prática esportiva, como que foi para você alinhar essa parte acadêmica, essa parte de pesquisa, de ciência, teoria mesmo, e a vida prática de um treinador esportivo? Porque, ao meu ponto de vista, é um negócio muito difícil, quase impossível, assim. Então, então vou te contar uma história. Eu tô na beira da pista, sabe o que eles falam? Olha o doutorzinho aí. Aí eu tô na faculdade, olha o cara que é da prática aí, ó. Entendeu? Eu tô sempre assim, ó, tô sempre fazendo, tentando fazer isso, mas eu sei a entrevista que você está falando e na verdade não sei qual é, porque eu sempre falo isso, né? Eu acho que a universidade se distanciou muito do esporte, principalmente no Brasil. Se a gente for pegar Estados Unidos, o esporte é universitário, né? Eu dou um exemplo, eu tive o prazer de, por 3 anos, estar na Universidade da Flórida, em Gainesville, onde foi desenvolvido o Gatorade. O Gatorade nada mais foi do que algo desenvolvido para os atletas da Florida Gators, por isso que ele é o Gatorade, né? Então, assim, eu acho que a gente se distanciou muito prática e academia, né? Academia, área acadêmica mesmo, né? E hoje, eu vou dizer para vocês, eu acho que melhorou, né? Melhorou um pouco. Né? A Confederação Brasileira de Atletismo é uma confederação que não tem departamento científico, por exemplo. Eu já escrevi 3 projetos para fazer um departamento científico na Confederação Brasileira de Atletismo, que é em Bragança, inclusive. Né? Eu já fiz 3 projetos para criar um departamento científico. Até agora não aconteceu. Eu tenho um convênio com a Confederação Brasileira de Ciclismo, né? O rapaz de lá é meu amigo. Nós fizemos um encontro nacional de treinadores de ciclismo aqui na Unicamp no ano passado. Né? Para quê? Trazer os treinadores do Brasil todo, conhecer a universidade, mostrar o que a universidade pode proporcionar. Porque aí, Luca, eu acho que a culpa é dos 2 lados, tá? O treinador técnico, ele fala assim, o que vocês estudam não tem nada a ver com a prática. E muitas vezes não tem mesmo. Né? E o pesquisador fala assim, vocês não aplicam o que a gente pesquisa. E muitas vezes não dá. Né? Eu tive que ter um rapaz que me pediu se poderia, hoje é terça, né? Um rapaz me perguntou assim, ontem, segunda-feira, feriado, a gente pode fazer avaliação nos atletas, né? Tirar sangue dos seus atletas para a gente fazer um estudo, porque eles têm que estar... Ele queria fazer a avaliação hoje, verdade. Terça-feira a gente pode fazer a avaliação, tirar sangue dos seus atletas, porque eles têm que ficar 48 horas na terça, né? Por quê? Porque ele tem que ficar 48 horas sem treinar, então ele não treinou na segunda. Eu falei, meu amigo, atleta de alto rendimento treinou na segunda. Então beleza, eu posso ir na segunda, tudo bem que é feriado. Eu falei, pro esporte não é feriado, pra universidade pode ser, pro esporte não é feriado, eu dei treino ontem. Né? Posso tirar sangue deles na segunda-feira, porque eles ficaram 48 horas sem treinar? Eu falei, não ficaram 48 horas sem treinar, porque eles treinaram sábado. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Sábado os atletas competem. Você acha que eu vou deixar você tirar sangue do meu atleta na semana que ele vai competir? Né? Falei, se ele não fizer o resultado, ele não vai pensar que ele dormiu mal, que ele está ansioso. Ele vai falar assim, tiramos sangue na segunda-feira. Tiramos sangue na segunda, me atrapalhou no sábado. Então, assim, a gente precisa alinhar. Eu falei, vamos combinar, amigo? Me fala uma data
e eu vejo se o calendário pode, ou então eu te indico 2 ou 3 datas para você ir lá. Ah, não, mas eu quero pegar o período competitivo. Eu falei, período competitivo eu não vou ficar 48 horas sem treinar, cara. Então falta a área acadêmica entender um pouco a demanda da prática e a prática entender um pouco da acadêmica. Fazer pesquisa em alto rendimento é complicado, né? Estou falando, puxando um pouco para o meu lado, né? Mas eu acho que a gente precisa alinhar um pouco melhor isso, ver qual a demanda da prática, o que vocês querem. Aí a academia vai lá, tenta responder, né? Porque tem muito assim, na área acadêmica eu sei qual a ação do flexor longo do hálux de rato na pedalada. Aí não sei, para que isso vai servir para a gente? Eu quero saber, se o atleta corre 10,00 no 100 metros, eu quero saber como ele vai correr 9,99. É desempenho que me importa, né? A fisiologia vai ajudar, a biomecânica vai me ajudar, a bioquímica vai me ajudar, mas eu preciso saber como ele vai desempenhar melhor. A palavra tão usada hoje, né? Performar melhor. Obrigado, Evandro. Conseguiu elucidar bastante a minha dúvida. Murilão quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui na live stream. Ana, João. Então, beleza, gente. Evandro, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, gente. Caramba, não tenho palavras, na verdade, para descrever. Você é um baita profissional e, assim, ter você conosco nesse início aí, nessa retomada de liga, é algo espetacular para a gente poder guiar melhor também a nossa forma de pensar, de enxergar a ciência do esporte e associada à parte prática também, porque afinal é o que a gente está almejando, né, no fim, se formar como profissional e enfim, sempre tá com melhores resultados. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, a gente vai encerrar por aqui. Não esqueçam de mandar aí o formulário para a gente fazer o controle de presença. E é isso, pessoal. Só mais um recado, último recado. Para a galera, se inscreve no canal da LACES, porque dessa forma vocês conseguem receber notificação das próximas lives, para além das notificações feitas no Instagram também. Então, é justamente por esse motivo que a gente escolheu essa plataforma, pela praticidade em questão de receber a notificação e de compartilhar também a live com outras pessoas, né? Então, lembra aí de se inscrever no canal, de curtir também. E é isso, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um prazer conversar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana. E precisando de alguma coisa, se eu tiver tempo disponível, contem comigo aí. Tá bom? Obrigado. Valeu.